Oi, segundo ano, tudo bem? Eu sou a professora estagiária Thaís Rodrigues e a aula de hoje será a respeito da obra obrigatória para o SIS 2, que é O Alienista, do Machado de Assis. O Alienista é um conto que está presente e foi publicado pela primeira vez na coletânea de contos Papéis Avulsos, publicada em 1882. Então, se a gente pensar ali numa linha do tempo, seria logo no início do realismo no Brasil, que inaugurou em 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, também de Machado de Assis. É muito importante que vocês tenham lido a obra para essa aula, apesar de que eu estarei dando um resumo sobre ela, é importante a leitura. Então eu vou deixar aqui embaixo disponível a obra em prosa, em HQ e em audiobook, que eu já tinha deixado antes no WhatsApp, mas eu vou deixar aqui embaixo também para vocês, para facilitar a busca. É importante que vocês leiam a obra e saibam analisar ela, em questão das críticas e das características presentes ali do Machado de Assis nessa obra. Tudo bem? Porque durante a prova, podem aparecer questões não só a respeito de momentos dela, mas sobre relacionando isso com características do realismo e características do autor Machado de Assis. Tudo bem? Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu gostaria de ter uma pequena conversa com vocês para a gente tentar entender a temática dessa obra. Então a minha pergunta é, para você, o que é estranho? O que você olha e fala assim, isso aqui não é normal, isso aqui é anormal? O que para você é fora assim da sua bolha social que você pega e diz, isso é estranho? Bem, vocês devem estar aí pensando agora, que é uma coisa muito individual e podem ser várias motivações para isso. E eu trouxe alguns exemplos, pra gente verificar como isso se dá. Então, por exemplo, a questão de tatuagens e piercings, que na época dos nossos avós, dos nossos pais, quando eles eram mais novos, era uma coisa muito estigmatizada, Então, as pessoas que tinham tatuagens, elas sofriam certo tipo de preconceito por serem tatuadas ou por terem piercings, no caso, pessoas com piercings. E tinha até aquela crença de que, fulano tem tatuagem, fulano é galeroso. Ou fulano tem tatuagem, não vai poder fazer X concurso público porque não pode ter tatuagem, Pessoas que fazem concurso público. Hoje em dia nós sabemos que isso não quer dizer nada, Ter tatuagem pode ser só uma forma de você expressar arte ou uma forma de você querer colocar alguma coisa legal no seu corpo. Não precisa necessariamente também ter um significado. E hoje em dia, eu acredito que vocês mesmos aí da sala podem conhecer alguém ou tenham tatuagens, Alguns pais, eles acham legal, eles apoiam e tudo mais, mas isso são alguns casos. Então a gente percebe que essa estranheza, essa coisa da anormalidade, pode ser uma coisa entre gerações, mas também pode ser uma coisa interna que acontece enquanto nós estamos aqui agora conversando durante essa videoaula. Então eu trouxe um outro exemplo pra gente observar isso no cotidiano de vocês mesmos, que utilizam redes sociais, TikTok, Instagram, estão antenados aí na internet. Que seriam em relação às pessoas que possuem ali um estilo mais extravagante e tudo mais. Como, por exemplo, a influenciadora daqui do Brasil, a GK. Ela agora, recentemente, vem tendo essa vontade de adentrar ao mundo fashion. E por isso ela acaba aparecendo aí com umas roupas bem peculiares que algumas pessoas olham e dizem, isso é estranho, isso não é normal, eu nunca usaria esse tipo de coisa, isso é muito estranho. E isso, as pessoas acabam, fazendo até comentários de hate, de ódio, aí nas redes sociais da GK. Então, em entrevistas ela fala que isso afeta ela, sim. E a gente percebe que com isso, essa questão da estranheza também é sobre bolhas sociais, porque existe então essa bolha social que acha super estranho, é anormal, nunca usaria esse tipo de peça, mas existe também uma bolha social que acha aquilo tudo muito bonito, que gostaria de poder utilizar esse tipo de roupa, porque é um tipo de roupa específico para eventos glamourosos, então tapete vermelho, premiações e tudo mais, tanto que ela é convidada para esse tipo de evento. Então a gente percebe que existem bolhas sociais diferentes que têm essa diferença no quesito de dizer o que é estranho e o que não é estranho. E não é só com a GK, não é só com pessoas que utilizam roupas extravagantes. Pode ser uma pessoa que tenha um estilo de roupa minimalista, e aí a pessoa da bolha social extravagante vai olhar para aquilo e falar, isso aqui é estranho.
Com isso a gente percebe que não existe um critério, né, para dizer o que é estranho e o que não é, porque é algo muito individual. Pode ser sobre gerações, pode ser uma coisa de bolha social também, então há várias possibilidades. Eu te pergunto, o que tudo isso tem a ver, então, com a obra do Machado de Assis? E é isso que a gente vai descobrir hoje, então vamos lá comentar um pouquinho sobre a obra. O alienista vai falar sobre o Dr. Simão Bacamarte, que era um médico alienista, que funcionava ali no século XIX, mais ou menos, como um médico psiquiatra. Ele estudou e morou por muitos anos ali na Europa, onde ele tinha um renome, mas de certo momento de sua vida, ele decide retornar ao Brasil para dar continuidade ao seu trabalho e deixar ele mais grandioso em seu país, na sua cidade natal, no caso, que era Itaguaí, uma cidade fictícia localizada no estado do Rio de Janeiro. Então ele retorna, né, da Europa para o Brasil para dar início ali à Casa Verde, que seria o hospício da cidade de Itaguaí. Então seria ali uma casa para os alienados, em que ele trataria. E daí, né, quando ele retorna, ele se casa com uma viúva de 25 anos chamada Dona Evarista. E ele não olhou para Dona Evarista e pensou, nossa, que mulher bonita. Ele não olhou para ela e pensou, nossa, amo essa mulher. Ele olhou para ela e pensou, uma mulher em potencial aí para me dar filhos saudáveis, me dar bons filhos. Então, é aí que a gente percebe, pela primeira vez, né, o caráter cientificista e completamente biológico, nesse caso, do Dr. Bacamarte, né? Então ele olha pra Dona Evarista com um olhar científico, então ele pensa, essa mulher aqui, ela é biologicamente muito boa pra me dar filhos. Spoiler, eles não têm nenhum filho. Mas aí, continuando, né? Então, em certo momento, ele consegue ali um ok, um aval da Câmara da cidade para dar início à Casa Verde, que seria o tal do hospício que eu havia falado antes. E logo no início, né, as pessoas começam a vir e tudo mais, e ele começa a ficar super obcecado pelo trabalho dele, super animado e tudo mais, queria dar continuidade, crescer mais o negócio dele e tudo mais. E ele acaba deixando ali a Dona Evarista um pouco de lado, e ela fica um pouco melancólica e tudo mais. E aí ele decide mandá-la para passear na capital do Rio de Janeiro. E aí, né, depois que ela sai, ele começa a ficar mais obcecado ainda pelo seu trabalho. Mais pessoas continuam sendo internadas ali na Casa Verde, e chega um momento que ele começa ali a internar pessoas que são completamente normais, mas que pra ele ali, naquele momento, são pessoas loucas. E ele passa dias e noites estudando e internando as pessoas pelos motivos mais peculiares. Por exemplo, tem um personagem, o Costa, que ele recebe uma herança e ele gasta essa herança muito rápido, né, fazendo empréstimos. E aí o alienista, né, o Dr. Simão Bacamarte, ele pega e fala, não, isso aqui é loucura total. E aí ele pega e interna o Costa, bem como vários outros personagens, pelos motivos mais peculiares que vocês podem estar dando uma olhada lá no livro. Em seguida, né, o que acontece é que a população, ela começa a ver que aquilo ali não está certo, e as pessoas, elas estão sendo internadas mesmo sendo completamente normais, mesmo sendo completamente sãs. E aí a população, ela começa a organizar uma rebelião, né, e que é conhecida como a Revolta do Canjica, porque quem liderava essa revolta era o barbeiro Porfírio, que tinha o apelido de Canjica, então ficou conhecida assim, né, Revolta do Canjica. E aí, ao invés do barbeiro Porfírio resolver essa situação, em certo momento ele marca ali uma reunião, né, com o Dr. Simão Bacamarte para tentar resolver e tudo mais, mas ele percebe que há uma oportunidade de ele crescer ali no poder, já que ele já tinha essas aspirações políticas e de liderança. Então ele decide apoiar as ideias do Dr. Bacamarte. Então o poder subiu a cabeça dele, ele foi super egoísta com a situação, e o poder subiu totalmente a cabeça dele, e as 50 pessoas que participaram da rebelião, né, da revolta do Canjica, foram também internadas na Casa Verde. Houve também outras tentativas de tentar ali resolver essa situação com o João Pina, só que também foi a mesma coisa, o poder subindo a cabeça e nada dava certo, e as pessoas continuavam a ser internadas. E chegou em um momento em que 75% da população de Itaguaí estava internada dentro da Casa Verde, incluindo a
a Dona Evarista, que é a própria esposa do Dr. Bacamarte, né? Nesse momento ela já tem retornado lá da cidade do Rio de Janeiro e ela estava super ansiosa, né? Preocupada com uma festa que iria ter na outra noite, e então ela não conseguiu dormir por conta da roupa que ela queria usar. Ela não estava decidindo qual a roupa que ela iria usar, então ela ficou um pouco nervosa e não dormiu direito, não conseguiu dormir. E aí o Simão Bacamarte fala: meu Deus, nada a ver isso aí, vou internar minha mulher também. E ele internou, gente. E ele interna várias outras figuras importantes do livro, como por exemplo o vigário e também o presidente da Câmara. Com isso a gente percebe, né, que ele estava completamente, realmente obcecado por essa ideia, né, de encontrar loucura em todas as pessoas. E aí chega um momento da obra em que ele pega e analisa, né? Será que essas pessoas que eu estou falando que são loucas e anormais, será que elas não são as normais e as pessoas normais são as loucas? Vocês entenderam? Seria então uma troca de papéis. E aí ele começa, né, a internar as pessoas que ele acredita que são pessoas equilibradas, normais. Mas isso também não dá certo. E aí ele manda todo mundo embora. Vai todo mundo embora, todo mundo. E aí todo mundo vai embora. Porque agora, nesse momento, né, tem essa realização de que, na verdade, as pessoas loucas seriam as pessoas perfeitas, que não saíam desses extremos. Porque a loucura aqui, né, pro Dr. Simão Bacamarte, pensando de uma maneira cientificista e tudo mais, seria mais ou menos assim. Aqui tem a perfeição, né, então aqui é o perfeito equilíbrio. Se você ultrapassa desse equilíbrio, você é louco. Se você passa, mas passa de menos desse equilíbrio, então você também é louco. Então não pode nem ser exagerado e nem ser de menos. E então, para o Dr. Simão Bacamarte, agora já seria uma outra coisa, né? Se você beirasse o equilíbrio perfeito, você era considerado louco. E para ele ali, quem era a única pessoa que beirava a perfeição, que era totalmente sã? Era ele mesmo. Então, pensando que só ele era perfeito para a ciência e totalmente equilibrado, ele decide então se internar na Casa Verde. Sim, ele se interna na Casa Verde e é lá que ele passa os últimos meses de sua vida sozinho, trancado lá dentro. E é assim que termina o livro, né? Com essa crítica de que o verdadeiro louco é o alienista. Então, agora falando um pouquinho sobre as características dessa obra, nós temos aqui uma obra narrada em terceira pessoa, que é a cara do Machado de Assis e a cara do realismo. Não só por ter sido publicada, né, nos anos iniciais do realismo, mas por ter características que fazem parte da escola literária, como, por exemplo, a questão da crítica à sociedade. Nesse livro, né, a gente vai observar que o Machado ele faz uma crítica ao pensamento dessa sociedade que era pautado nessa crença cega na ciência, que isso é uma herança do naturalismo do final do século XIX, onde a ciência estava crescendo, a psiquiatria estava avançando, onde existia essa parte da sociedade que tinha essa crença cega na ciência. Então ele faz isso de uma forma muito irônica, o que é a cara do Machado de Assis, né? Ser irônico e muito cômica, né? Uma narrativa super engraçada, super cômica, e é muito proveitoso ler esse livro. Então espero que vocês tenham lido ou leiam aqui embaixo, né? Que eu vou estar deixando. É a cara do Machado. Além disso, aqui nós temos essa característica do realismo, que é observar os personagens do jeito que elas são, sabe? Não é mais aquela coisa do romantismo, idealizado. Tanto que a gente vê, né, que o motivo pelo qual ele se casou com a Dona Evarista não foi uma coisa super romantizada, idealizada. Eu amo ela, não sei o que lá. Não, vou me casar com essa mulher aqui porque ela, biologicamente, é uma mulher boa para me dar filhos. Então, tem ali uma relação de interesse, mas no caso um interesse cientificista, né? Um interesse biológico em cima dessa mulher. O que em outras obras ali do realismo pode aparecer também como um interesse financeiro ou algum interesse de ascensão social, entre outras coisas, né? Mas não é aquela coisa idealizada do amor, da mulher e tudo mais. Aqui no caso é uma visão da realidade mesmo, da sociedade. Outro ponto que a gente tem aqui também sobre o Machado de Assis é que durante esse livro, né, em alguns momentos, essa questão do narrador e do público, leitor, ela acaba se misturando. Então, como outras obras do Machado de Assis, é como se ele estivesse conversando com o leitor
através da obra, o que é muito interessante. Eu inclusive, acho essa característica do Machado de Assis muito legal, porque parece que eu estou conversando com um amigo, assim, um amigo está me contando uma grande fofoca e eu estou ali ouvindo ele, o que é muito legal. Então, nesse conto, né, a gente tem essa característica. Em alguns momentos, parece que ele está se dirigindo diretamente ao leitor. E aí vocês se lembram que logo no começo da videoaula a gente falou um pouco sobre essa questão do que é considerado normal e anormal? Pois é isso que o Machado de Assis está tentando trazer aqui nesse livro. Então é essa crítica que ele faz, né? Quem é você para dizer que uma coisa é normal e anormal? Quem é você pra bater o martelo e dizer isso, sabe? Não é uma coisa subjetiva? Por que isso faz sentido, não é? Será que a ciência está realmente, totalmente certa sobre isso? É certo a gente confiar 100% na ciência? Não é? Então, é esse tipo de coisa que ele vem estar criticando, né? Principalmente a questão dessa confiança cega no cientificismo da época. Agora, na segunda parte da nossa videoaula, a gente vai estar fazendo algumas questões que apareceram ali no CIS de 2017. Nesse ano, o Alienista também havia sido a obra obrigatória. Enquanto a gente for observando aí as questões, a gente vai ver que é muito importante a leitura e a análise da obra, justamente porque, não só nesse CIS, mas em outros também, uma boa parte das questões de língua portuguesa e literatura são relacionadas, são contextualizadas em cima da obra obrigatória. Então é muito importante que vocês leiam e aprendam, porque aí seria uma garantia muito legal de já pelo menos ali algumas questões da prova de língua portuguesa e linguagens. Tudo bem? Então vamos lá, gente! Da parte a gente vai estar realizando então aí algumas questões que caíram no CIS 2017, em que o Alienista foi a obra obrigatória. Então vamos lá. As primeiras questões são relacionadas aí a outros assuntos, né, da língua portuguesa, da literatura 2, mas a partir da questão 4 nós temos aí algumas questões sobre o alienista. Aqui ele traz um trecho, né, que é logo do início do livro. Eu vou deixar ele paradinho aqui para vocês lerem com calma, vocês podem dar pausa para ler quantas vezes forem preciso. Mas basicamente esse trecho é o encontro, né, do Simão Bacamarte com o padre, e eles estão conversando ali sobre alguns dos pacientes da Casa Verde. Então vamos lá. Aqui tem a primeira parte, né, que vocês podem estar lendo mais um pedaço. E aqui tem o finalzinho dele, ó. E ele traz aqui um pequeno glossário também. Esse texto ele vai ser sobre a questão de número 4 e 5. Vamos lá então para a questão de número 4. O chamado discurso indireto livre constitui uma construção em que a voz da personagem se mescla à voz do narrador. Verifica-se a ocorrência de discurso indireto livre em... Então ele está falando aqui, né, desse fenômeno que é o discurso indireto livre. Então tem o narrador, tem a personagem, cada um tem uma voz. Só que no discurso indireto livre é como se essas vozes elas se juntassem. Isso ocorre em um desses trechos aqui que a gente vai estar descobrindo. Então vamos lá. Letra A. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos. Era toda a família dos deserdados do espírito. Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde era uma povoação. B. O padre Lopes confessou que não imaginara a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos. C. O vigário não queria acabar de crer que um rapaz que ele vira 3 meses antes jogando peteca na rua? Letra D. Não digo que não, respondia-lhe o alienista, mas a verdade é que vossa reverendíssima está vendo. Isto é, todos os dias. E. Vá que seja, e fico ansioso, realmente. Então, aqui, né, a resposta correta é a letra C. Por quê? A gente vai analisar as questões que estão incorretas para entender por que ela está certa. Essas duas primeiras questões aqui, a A e a B, elas são apenas narração de coisas que estão acontecendo ali no momento. A D e a E, a gente percebe que é realmente a fala da personagem, né? Então, não tem ali um momento em que a voz do personagem e do narrador, elas se mesclam, elas se juntam. O que não acontece aqui na letra C, em que ela inicia com uma voz do narrador,
mas tem essa partezinha aqui, esse que é como se fosse uma fala da personagem, né? Então, uma fala do vigário. Então, é nesse momento aqui que essa voz da personagem e do narrador se mesclam. Então, a resposta correta é a letra C. Agora, número 5. Assinale a alternativa em que o verbo destacado está empregado em sentido figurado. Vamos ler as questões. A. Outro da mesma espécie era um escrivão, que se vendia por mordomo do rei. B. Não falo de caso de monomania religiosa. C. Apenas citarei um sujeito que, chamando-se João de Deus, dizia ser o Deus João. D. No dia em que chegasse a proferir uma só palavra, todas as estrelas se despegariam do céu. E. Assim eu escrevia ele no papel que o alienista lhe mandava dar. Então, nessa questão aqui, né, ele está pedindo que a gente observe os verbos destacados e descubra qual deles aqui está sendo empregado no sentido figurado, né? Qual deles não é o que realmente diz ser. Então, a resposta correta é a letra A. Porque aqui, esse vendia, ele não está no sentido de vender, é um sentido figurado, né? O mordomo, o outro da mesma espécie era um escrivão que se vendia por mordomo do rei. Ele não está se vendendo, literalmente se vendendo. Ele está agindo como um mordomo do rei, como se ele estivesse se passando por. E aí, nas outras questões, é realmente o que o verbo destacado quer dizer. Então, não fala, realmente, ele não fala. Dizia ser o Deus João, então, realmente, dizia ser. Proferir também está no sentido literal da palavra. E escrevia também. Então, aqui nós temos a resposta letra A. Aqui, nesse momento, né, a gente tem já umas questões sobre o alienista, só que não envolvem mais aquele trecho que a gente leu, esse daqui. Mas ainda continuam sendo questões sobre o livro, a questão de número 6 e de número 7. Então, vamos lá. Questão 6. Em O Alienista, o narrador machadiano dirige-se inúmeras vezes diretamente ao leitor, conforme se observa em. Então, a gente vai observar aqui, né, em qual desses momentos o narrador ele está falando diretamente com o leitor. Então, vamos lá. A. Era a vez da terapêutica. Simão Bacamarte, ativo e sagaz em descobrir enfermos, excedeu-se ainda na diligência e penetração com que principiou a tratá-los. B. Respondiam-lhe ora uma coisa, ora outra. Afinal, disseram-lhe a verdade inteira. C. Agora, se imaginais que o alienista ficou radiante ao ver sair o último hóspede da Casa Verde, mostrais com isso que ainda não conheceis o nosso homem. Letra C. No fim de 5 meses e meio estava vazia a Casa Verde, todos curados. Letra E. Neste ponto, todos os cronistas estão em pleno acordo. O ilustre alienista fez curas pasmosas que excitaram a mais viva admiração em Itaguaí. Então, aqui na questão 6, a correta seria a letra C. Porque nele a gente percebe, né, que com esse uso dos verbos, ele está se dirigindo diretamente ao leitor. Então, esse imaginais, mostrais que não conheceis o nosso homem. Então, é como se ele estivesse... Não é como, né? Ele está falando diretamente aqui com o leitor. Trazendo para uma linguagem mais simplificada, ele está dizendo assim: agora, se você imagina que o alienista ficou radiante ao ver sair o último hóspede da Casa Verde, isso vai te mostrar com isso que ainda você não conhece o nosso homem. Então, a partir dessa observação dos verbos, a gente percebe que o narrador está falando diretamente com o leitor. Então, resposta correta, letra C. A última questão envolvendo o conto O Alienista dessa prova é a número 7. Em O Alienista, verifica-se uma sátira, sobretudo. A sátira seria, então, uma crítica feita de forma cômica, né? E a gente falou bastante sobre isso durante a videoaula, então é bom que todos saibam, hein? Vamos lá. Letra A, ao socialismo. Letra B, ao cientificismo. Letra C, ao ceticismo. Letra D, ao darwinismo. Ou letra E, ao espiritismo. Letra B, ao cientificismo.
Então, a gente percebeu isso, né, durante todo o livro, que o Machado de Assis, ele vem fazer essa crítica a essa visão, né, essa crença cega no cientificismo da época. E então a resposta é essa, né? O socialismo não caberia, o ceticismo não caberia, o darwinismo não caberia e o espiritismo também não caberia. Então, essas foram as questões aqui que caíram no CIS2, o gabarito, então seria, vou colocar bem aqui no cantinho, C, A, C e B. Das 4 questões, das 8 questões que envolvem a língua portuguesa e literatura na prova do CIS 2017. A gente percebe com isso, né, que, tem 8 questões que envolvem a língua portuguesa e literatura nessa prova. E 4 delas são relacionadas à obra obrigatória, então a metade. É muito importante, então, que vocês leiam a obra e não só leiam, mas saibam analisar as coisas que envolvem a obra também. Então, as críticas e tudo mais, né? Para que vocês consigam aí obter uma nota bem legal e já terem garantidas aí algumas questões da avaliação. Eu vou disponibilizar essa prova para vocês junto com o link do livro, né, que eu prometi. E vocês podem estar fazendo não só as questões de literatura, mas também todas as outras, que ela tá completinha aqui. Vou deixar ela disponível junto com o gabarito também, tudo bem? Então, gente, foi isso. Muito obrigada por ficarem até o final e eu espero que vocês tenham gostado da videoaula e também da história do alienista. Eu, particularmente, achei muito legal, é muito engraçado e é um conto, né? Então não é muito grande. Apesar de ter sido publicado como uma obra separada, né? Ele não é muito grande justamente por ser um conto. E então fica aí novamente frisando aí, como eu venho fazendo durante toda a videoaula, a leitura e análise da obra, porque ela é muito engraçada. Então, mesmo para aqueles que não vão fazer o CIS esse ano, eu recomendo, porque é muito legal. E vocês vão conhecer mais sobre um autor super importante ali da história da nossa literatura, que é o Machado de Assis. Eu espero que realmente que vocês tenham gostado. E a atividade dessa semana vai ser a elaboração de um mapa mental, sintetizando tudo que a gente aprendeu aqui hoje. Então, eu vou querer que vocês coloquem ali o título do livro, né, o autor, o ano e tudo mais, e alguns tópicos sobre as características do Machado de Assis, uns tópicos falando sobre as personagens, apontando o nome e uma pequena característica, assim. E também eu gostaria de que vocês fizessem um tópico falando sobre essa questão ali da normalidade e da anormalidade tratada dentro da obra. Beleza? Então, vou estar explicando tudo isso em um documento certinho e encaminhando para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de novo. E é isso, muito obrigada, até a próxima!